Olá pessoal, tudo bom? Tranquilo? Gente, eu quero falar essa noite sobre casamento. E segundo as Escrituras, segundo a Bíblia Sagrada, o que ela diz sobre isso, né? As pessoas têm o pensamento de que casamento tem que chamar um pastor, um padre, um sacerdote para abençoar o casamento, né? As pessoas pensam assim, não é verdade? O meu mesmo, todos nós casamos assim, né? Inclusive tem até pastor ou padre, não, eu quero fazer o casamento dessa pessoa. Eu tenho o prazer, eu quero ter o prazer de fazer o casamento dessa pessoa. Mas, segundo a Bíblia, eu vou mostrar para você que não é assim. Não é, ué, como é que é então? Então eu vou te dar referências, né, da verdade. E que na verdade, o casamento, como é que esse casamento com um padre, pastor, um sacerdote, como é que foi? A Igreja Católica inventou isso aí. Ela inventou o quê? Para arrecadar dinheiro. Né? Os evangélicos não cobram. No casamento de um monte de gente que é feito na igreja, não é cobrado. Mas o catolicismo, a Igreja Católica, inventou isso aí para cobrar, para arrecadar dinheiro. E as pessoas, não tendo conhecimento da palavra de Deus, aceita. Assim como o batismo de criança que não tem na Bíblia, aceita e vai pela mentira. Então, o casamento foi inventado pelo catolicismo para granjear dinheiro. Essa é a finalidade. Porque as pessoas não têm conhecimento. Ora, mas será que um pastor, um bispo, não fizer meu casamento, se meu casamento não vai ser abençoado? De maneira alguma. Não tem nada a ver. Vou te dar referência. Por exemplo, Abraão, quando pediu para o seu servo buscar uma esposa para o seu filho Isaque, e chegando a sua esposa, ele a recebeu, levou para a tenda da sua mãe e a conheceu, e a recebeu como esposa, isto é, conheceu, quer dizer, eles tiveram relação. E a tomou por mulher. Então, esse foi o casamento. Agora, a Bíblia ele não mostra Abraão fazendo o casamento deles. Não é verdade? Não deveria? Então Abraão foi e fez o casamento dos dois. Mas não mostra isso. Mostra que Isaac recebeu a esposa e a levou para a tenda, tiveram relações e a tomou por esposa. O casamento foi nesse ato. Né? Hoje em dia não tem pessoas que falam assim, você é casado? Não, eu sou amasiado. Quanto? 10 anos. Tem gente que é amasiado 10 anos, 20 anos. Amigo, deitou com a mulher, é casado, está casado. Pela Bíblia é isso. Outra referência, vamos lá lá em Mateus, lá no Novo Testamento. O que diz lá em Mateus? Capítulo 1, versículo 18, diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Veja bem, olha o que diz aqui. Que estando Maria, sua mãe, desposada. Então ela estava desposada, ela não tinha marido ainda. Desposada com José, ela não tinha se unido com José ainda. Antes de se ajuntarem. Então ela estava desposada, antes de se ajuntar com José. Então achou-se ter concebido do Espírito Santo. O que acontece? Então, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Aí diz assim, então José, seu marido, sendo justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então, ela disse para ele que ela achou-se concebida do Espírito Santo, então ele queria deixá-la secretamente. Mas o que aconteceu? Né? E pensando ele nisso, entende? Pensou e pensando nele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi,
não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Tá? E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Olha só, e não a conheceu, e não teve relação sexual com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então veja bem, José não a conheceu até que deu à luz a Jesus Cristo. E ele não podia ter relação. Ele a recebeu por mulher. E ele não podia dizer, como ele era judeu, ele não podia dizer para os sacerdotes, para os seus irmãos, que Maria estava, que Maria ela estava concebida do Espírito Santo. O povo ia falar assim, esse homem está doido, quem é esse Espírito Santo? Que o povo não conhecia. Então foi uma revelação divina ali para José e para Maria. Porque se ele se afastasse dela, Maria ia ser apedrejada, porque ia ter ela como adúltera. Então os dois ficaram calados. O que aconteceu? Eles levaram, ficaram quietos, as pessoas só parabenizaram ele, a barriga crescendo. Ô José, parabéns, né? Parabéns, Maria, parabéns. E eles falaram, obrigado, só agradecia. Mas ele não podia falar nada. Não podia falar nada que foi concebido do Espírito Santo. Eu ia chamar isso de louco e falar, como não é Espírito Santo? Né? E a lei manda apedrejar a mulher pega em adultério. Então eles iam considerar isso como adultério. Então eles levaram isso calado. Calado. Então José só conheceu, só teve relação depois de Jesus nasceu. E Maria, amigo, a mentira dos padres. Maria deixou de ser virgem quando Jesus nasceu, sim ou não? Jesus rompeu, né, o ímen da mulher. E os padres vêm com essa mentira que Maria é virgem, até hoje. Como? Herodes mesmo, se você lendo mais versículos para frente, vai dizer aqui que Jesus teve irmãos e irmãs. Vamos acreditar. Está escrito ali. Escrito. Se você acredita na mentira do padre que ela era virgem, acredita na palavra de Deus, que é a verdade, que Jesus tinha irmãos e irmãs, que José e Maria, que está escrito que ele não conheceu até que Jesus nasceu. Depois de Jesus nasceu, ele recebeu como mulher, teve relação e tiveram filhos e filhas, está escrito. Herodes fala, não estão aqui seus filhos? Não estão aqui seus irmãos e suas irmãs? Esse aqui não é o filho de José e de Maria? Não estão aqui conosco seus irmãos e suas irmãs? Ele mesmo disse, está registrado nas Escrituras. Então, o casamento é isso. Agora, se você quiser legalizar, vai no cartório, direitinho, vai lá e legaliza, tudo bem. Uma pessoa fala assim, estou amasiado há 20 anos, há 10 anos. Gente, a primeira noite que teve relação com a mulher, está casado. A verdade é essa, não é essa mentira de não, tem que casar, não, vamos lá no... Como é que a pessoa casa 2 vezes? Casa de manhã no cartório e depois casa à noite na igreja. Casando 2 vezes? Esquisito, né? Casa no cartório de manhã, faz aquele festão e à noite recebe a bênção do pastor, do pai, do sacerdote. Gente, que palhaçada, que heresia. Não está na Bíblia isso. Está aqui, eu acabei de ler, Jesus aqui, ó. José não a conheceu até que Jesus nascesse. Você não vê aqui ninguém fazendo o casamento deles. Não vê, entendeu? Está aqui, está escrito aqui. Não tem as referências bíblicas. Então, gente, é a palavra de Deus, é a verdade. E nós caímos nessa mentira. Então, estou dizendo que casamento não é através do pastor. É pecado? Não é pecado, mas também é certo? Não é certo. Não é certo. Não está na Bíblia, se não está na Bíblia, não é certo. Não é isso? A Bíblia não diz assim, devemos ir pela verdade e não contra a verdade. É o que a Bíblia ensina. Ora, se ela ensina a verdade, então vamos pela palavra de Deus. E a Bíblia diz isso. Então, se você concorda, você vai comentar. Comente aí, faz um comentário.
tá ok? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.